Irmãos, a paz do Senhor, vou ser rápido aqui, objetivo. Em Jeremias 42, depois se toma a leitura da palavra, diz assim: Então os líderes do exército, inclusive Joana, filho de Cária, e Jezanias, filho de Rosaia, e todo o povo, desde o menor até o maior, foram até o profeta Jeremias e lhe disseram: Por favor, ora ao Senhor seu Deus por nós em favor de todo o remanescente, pois como vê, embora fôssemos muitos, agora resta pouco de nós. Ore ao Senhor, seu Deus, que nos diga para onde devemos ir, ou o que devemos fazer. Respondeu Jeremias: Eu atenderei o pedido de vocês, orarei ao Senhor, conforme vocês me pediram. E tudo que o Senhor disser, eu direi, nada esconderei. Então disseram a Jeremias: Que o Senhor seja testemunha fiel contra nós, caso não façamos tudo que o Senhor, seu Deus, nos ordenar por você, quer seja favorável ou não. Obedeceremos ao Senhor, nosso Deus, a quem enviamos, para que tudo vai bem conosco, pois obedeceremos ao Senhor, nosso Deus. 10 dias depois, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Ele convocou Joana, filho de Cária, e todos os comandantes do exército que estavam com ele, e todo o povo, desde o menor até o maior. Disse-lhe então: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a quem vocês me enviaram para apresentar a petição de vocês. Se vocês permanecerem nessa terra, eu edificarei, e não destruirei. Eu plantarei e não arrancarei, pois muito me pesa a desgraça que trouxe sobre vocês. Não tenha medo do rei da Babilônia, a quem vocês temem. Não tenha medo dele, declara o Senhor, pois eu estou com vocês e salvarei e o livrarei da mão deles. Eu terei compaixão de vocês, e ele também, e permitirá a vocês retornar à terra de vocês. Contudo, se vocês disserem: Não permaneceremos nessa terra, e assim desobedecerem ao Senhor, seu Deus, e disserem: Não, nós iremos para o Egito, onde não há guerra, nem fome, nem ouviremos som de trombeta, nem passaremos por fome. Ouça a palavra do Senhor, remanescente de Judá. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Se vocês residirem para ir para o Egito e lá morarem, a guerra que vocês temem alcançará. A fome que vocês receiam seguirá até o Egito, e lá vocês morrerão. Irmãos, presta atenção, vem com calma, vocês podem entender. A Bíblia diz, irmão, presta atenção, vou ser rápido e objetivo, porque não dá para mim falar muito. A Bíblia diz que em Jeremias 41, você toma a leitura, a Bíblia diz que Gedalias, ele é assassinado por Ismael. Ismael tinha matado Gedalias. Gedalias, ele tinha sido governador do povo. Por quê? Porque Nabucodonosor, ele não transporta todo o povo para a Babilônia. A Bíblia diz que Nebuzarazã, o seu oficial, tinha deixado um pequeno remanescente em Jerusalém. Então não é todo o povo que vai. Ele viu que tinha gente pobre ali, então os pobres não levam. Eles deixaram. Então o resto do povo foi para a Babilônia. Mas ficou um pequeno remanescente em Jerusalém. Então Nabucodonosor tinha nomeado Gedalias para tomar conta desse povo. Só que a Bíblia diz que Gedalias ele é assassinado por Ismael. Ismael mata Gedalias e mata alguns homens ali. Aí depois que Ismael mata alguns homens, a Bíblia diz que Joana, ele tinha libertado o povo das mãos de Ismael. Ismael tinha matado o povo, presta atenção, ele tinha matado Gedalias, e depois que ele matou Gedalias, o governador, ele vai capturar os homens e as mulheres e vai levar para Moab. Só que a Bíblia diz que Joana ele vê, e Joana vai atrás e liberta o povo. Aí presta atenção, depois que Joana libertou o povo, a Bíblia diz em Jeremias 41, 18, presta atenção: Queriam escapar dos babilônicos, estavam com medo, porque Ismael, filho de Netanias, tinha matado Gedalias, filho de Aicã, a quem o rei da Babilônia nomeara governador de Judá. Então percebe, depois que Joana libertou o povo das mãos de Ismael, a Bíblia diz que o povo estava fugindo dos babilônicos. Eles estavam fugindo, olha o que está escrito, Jeremias 41, 18. Só que a Bíblia diz que Joana e alguns homens vão procurar Jeremias, para saber para onde que eles vão. Eles vão falar: Jeremias, ore ao Senhor por nós, porque como você vê, o nosso povo era um povo grande, agora restou um pequeno remanescente. Jeremias disse assim: orarei ao Senhor. Presta atenção, irmão, orarei ao Senhor. Só que a Bíblia diz 10 dias, olha o que está escrito no versículo número 7. Depois de 10 dias, o Senhor deu a resposta para Jeremias. Então percebe, o povo pediu oração para Jeremias. Só que a Bíblia diz em Jeremias 42, 7. Depois de 10 dias, o Senhor deu a resposta para Jeremias. Então percebe, Jeremias falou que ia orar, só que Deus só respondeu Jeremias depois de 10 dias. Então percebe, Jeremias era profeta, só que Deus falou com ele depois de 10 dias. Então percebe, se até com Jeremias Deus usou o silêncio durante 10 dias. Então percebe, filho, você vê profeta aí falando toda hora que Deus está dando revelação para ele. Se até com Jeremias, filho, Deus silenciou, ficou 10 dias sem falar com o profeta, Deus só deu a resposta para ele depois de 10 dias, acerca do povo, da petição do povo. E você vê o povo falando que toda hora Deus está falando. Irmão, vigia. Se Deus silenciou até com Jeremias, que foi homem de Deus, e você vê a profeta falando: Deus está me dizendo, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Filho, Deus usou o silêncio com Jeremias durante 10 dias. Presta atenção. Depois de 10 dias, Jeremias vai chamar o povo e vai falar assim: vocês pediram para mim orar por vocês, o Senhor me deu a resposta depois de 10 dias, vem. Aí Jeremias chama Joana,
desde o menor até o maior, todos vão se comparecer diante de Jeremias. Aí escuta isso aqui. Aí Jeremias falou assim: assim diz o Senhor, a quem vocês me enviaram para apresentar a petição: se vocês permanecerem nessa terra, eu edificarei e não destruirei, eu plantarei e não arrancarei. Muito me pesa a desgraça que trouxe sobre vocês. Olha o que Deus falou. Muito me pesou trazer desgraça sobre vocês. Deus estava se lamentando pelo que trouxe sobre o povo. Agora, peraí, olha o que Deus falou, presta atenção, irmão. Deus falou: Jeremias, fala para eles ficarem na terra, porque essa terra eu vou edificar. Eu não vou destruir eles. Eu vou plantar eles aí e vou edificar a terra. Por que Deus falou que ia edificar a terra? Porque Nabucodonosor tinha destruído tudo quando ele invadiu. A terra estava destruída, a terra de Jerusalém. O templo tinha sido destruído já, estava tudo destruído. Só que Deus falou o quê? Fica aí, porque eu vou edificar essa terra. Deus não queria que o povo fosse para outro lugar. Deus queria que o povo permanecesse numa terra destruída, porque Deus ia restaurar aquela terra. Porque uma coisa que Deus ama é restaurar. A Bíblia diz que Deus pegou uma terra que era vazia e sem forma. Deus refez aquela terra. Deus formou a terra. Pode perceber lá em Gênesis. A terra era vazia e sem forma. Deus restaurou. Então percebe que Deus restaura o que se quebra. Deus restaura o que o inimigo destrói. Então percebe, Nabucodonosor destruiu tudo. Só que Deus falou para o povo: fica aí que eu vou restaurar. Só que presta atenção agora. Olha o que Deus disse: eu me lamento trazer desgraça sobre vocês. Espera aí. Se Deus se lamenta trazer desgraça sobre o povo, então por que Ele trouxe? Sabe por que Deus trouxe a desgraça mesmo se lamentando? Por causa da desobediência do povo. Deus, Ele é justo. Deus não poderia deixar o povo ali sem ser punido. Deus avisou por diversas vezes: obedeça ao Senhor. Jeremias falou: está vindo um exército do norte. A panela está fervendo do norte. Jeremias falou: obedeça ao Senhor, porque o Senhor está trazendo exércitos poderosos do norte. Deus avisou o tempo todo que ia trazer um exército do norte. Esse exército era Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que viria. Só que olha o que Deus diz. Presta atenção, Jeremias 42, no versículo de número 7, você vai ver. No versículo número 10, olha o que Deus disse: eu muito me arrependo, estou me lamentando pela desgraça que trouxe sobre vocês. Eu fiz uma pergunta, falei: peraí, Deus, se o Senhor está se lamentando em trazer aquela desgraça para o povo, então por que o Senhor trouxe? Deus me fez entender. Sabe por que eu trouxe? Porque eu sou justo, eu não posso ser injusto com o povo. O povo tinha me desobedecido. Por mais que eu estou me lamentando pelo que eu fiz com eles ali, trazendo o inimigo, eu não poderia deixar passar impune o que eles fizeram. Porque Deus, filho, Ele é justo. Deus avisou o povo não deu ouvido. Por mais que Deus estava se lamentando pela desgraça do povo, Deus estava dizendo: eu me lamentei em trazer desgraça sobre vocês. Deus não queria fazer isso, mas por causa da desobediência, a consequência foi inevitável. Por isso que Deus falou: me lamento, mas por causa da desobediência de vocês tive que trazer. Deus não queria que isso acontecesse com o povo. Tem coisas que Deus não queria que acontecesse com você, mas por causa da sua desobediência, Deus é justo. Ele não pode passar a mão no pecado, filho. Pode perceber. Olha o que Deus falou, irmão. Está na Bíblia, presta atenção no que Deus disse. Olha o que Deus falou. Olha o que Deus disse, presta atenção no 10. Assim diz o Senhor, a quem vocês pediu para me orar. Olha o que Jeremias falou no 10. Se vocês permanecerem nessa terra, eu edificarei, não destruirei, eu plantarei e não arrancarei. Pois muito me lamento com a desgraça que trouxe sobre vocês. Então percebe que Deus falou: muito me lamento. Estou me lamentando pela desgraça que trouxe sobre vocês. Deus disse: estou me lamentando. Mas por que Deus falou que está se lamentando? Sabia por quê? Por causa, Deus é justo, irmão. Deus se lamentou por quê? Porque Nabucodonosor, irmão, estava castigando o povo e tinha destruído a cidade. Só que aquele pequeno remanescente ali estava numa terra ali, já estava totalmente destruída. Aí Deus falou assim: eu me lamento. Só que Deus, irmão, Deus não estava se lamentando, presta atenção. Tipo, como posso te dizer? Deus estava se lamentando porque a consequência que foi sobre o povo ali foi uma sequência ali dura. Por quê? Que o povo ali estava desobedecendo ao Senhor. Deus não poderia deixar passar impune. Entendeu? Deus tinha que punir o povo. Por causa da desobediência, Deus avisou para o povo. Por mais que Deus estava se lamentando, Deus estava mostrando: me lamento, mas eu tive que trazer consequências sobre vocês. Porque Deus é justo, Deus é pai, o pai corrige o filho. Por isso que Ele falou: me lamento, mas tive que trazer. Mesmo se lamentando, Deus trouxe a desgraça sobre o povo. Por causa do pecado do povo. Então Deus está mostrando que tem coisas, filho, que Ele traz sobre você por causa da consequência do pecado. Deus, isso é inevitável. Só que escuta isso, irmão, presta atenção. Olha o que Deus vai falar: Deus vai mandar o povo ficar na terra. Só que presta atenção agora, irmão, você vai entender onde eu quero chegar. Olha que palavra forte. A Bíblia diz que Deus falou para o povo ficar. Só que olha o que Jeremias vai falar para o povo. Presta atenção, no versículo de número 13. Contudo, se vocês disserem: não permanecemos nessa terra, e assim desobedecer ao Senhor seu Deus, e disserem: não, nós iremos para o Egito, onde não há guerra, nem fome, e nem som de trombeta, nem passaremos fome. Ouça a palavra do Senhor ao remanescente de Judá. Assim do Senhor, o Deus Israel: se vocês estão decididos a ir para o Egito e lá residir, a guerra e a fome que vocês anseiam seguirá vocês no Egito, e lá vocês morrerão. Irmão, segura isso. Olha a revelação que Deus me deu. Peraí, o povo estava querendo ir para o Egito. Por que estava querendo ir para o Egito? Porque no Egito não estava tendo fome, não estava tendo guerra. No Egito estava tendo paz.
Então o povo queria fugir para o Egito, queria morar no Egito. Aí Deus falou assim, fica na terra. Deus queria que o povo ficasse em Jerusalém. Presta atenção, irmão. Deus falou, fica aí que eu vou edificar vocês. Mas se vocês disserem, não vamos ficar, vamos para o Egito, porque no Egito não tem guerra, não tem fome. Deus falou assim, a guerra e a fome vai alcançar vocês lá. Se vocês for para o Egito, um lugar que não tem guerra e não tem fome, a guerra vai alcançar vocês lá. Presta atenção, irmão. Olha que tremendo. Presta atenção nisso aqui, isso aqui é muito forte. Olha o que Deus me fez entender. No Egito não tinha guerra, não tinha fome. No Egito estava tendo paz e prosperidade. O povo queria fugir para o Egito. E Deus queria que o povo ficasse em Jerusalém. Só que o povo estava querendo residir lá no Egito, queria morar no Egito. Porque no Egito não estava tendo nada disso aí. Não estava tendo ataque de Nabucodonosor. Então o povo queria ir para lá. Só que Deus falou assim, se vocês for lá, a guerra e a fome que vocês estão querendo fugir vai alcançar vocês lá. Fiz uma pergunta, eu falei, Deus, peraí, não entendi. Se lá no Egito não tem fome, não tem peste, por que se o povo fosse para lá, o Senhor ia fazer a guerra e a fome e alcançar o povo lá? Deus me fez entender, sabe por quê? Porque quem me serve verdadeiramente não se encaixa em qualquer lugar. Se eles fossem para lá, a guerra e a fome iam alcançar eles lá. E o Egito simboliza o quê? Filho, simboliza as práticas mundanas. Então percebe que se o povo fosse para o Egito, Deus ia fazer a fome e a guerra alcançar eles lá. Numa terra que tinha prosperidade, por causa do povo que fosse residir lá, lá ia ter o que? A fome e a guerra. Eu falei, peraí, se o povo fosse para lá, por que lá ia ter guerra e fome sendo que lá não tinha? Porque se o povo fosse residir lá, Deus ia mandar para mostrar para o povo. Quem me serve não se encaixa em qualquer lugar. Pode perceber, se o povo fosse para lá, aquilo que eles ansiavam ia alcançar eles lá. Pode perceber, filho. Quem serve a Deus verdadeiramente não se encaixa em qualquer lugar. Você quer ver uma coisa? Olha o filho perdido. Longe do pai, não se encaixou lá fora. Passou necessidade, foi cuidar de afora do povo e depois voltou para a casa do pai. Porque quem serve a Deus não se encaixa em qualquer lugar. Eita glória! Aleluia! Só que presta atenção nisso aqui, presta atenção, você vai entender onde eu quero chegar. Olha o que Deus me fez entender. Só que a Bíblia diz, quando Jeremias falou para o povo não ir para o Egito, eu vou resumir. Jeremias falou, não vai para o Egito, se for lá, Deus vai mandar peste lá, vai mandar fome, vai mandar guerra. Escuta isso. Só que a Bíblia diz no Jeremias 43, irmão, vou ter que resumir. Porque o celular não tá bom, já vai travar, tá dando sinal aqui já. Presta atenção. Jeremias 43 está escrito assim. Quando Jeremias acabou de dizer essa palavra a todo o povo, que o Senhor, seu Deus, tinha mandado dizer, Azarias, filho de Rosaia, e Joana, filho de Cária, e todos os homens arrogantes, disseram a Jeremias, você está mentindo. O Senhor não mandou você dizer que a gente não fosse para o Egito, mas Baruque, filho de Nerias, está instigando você, para que sejamos entregues nas mãos dos babilônicos, a fim de que nos mate e nos leve para o exílio da Babilônia. Assim Joana e todos os comandantes do exército desobedeceram a ordem do Senhor, de permanecer na terra de Judá. E Joana, filho de Cária, e todos os comandantes do exército levaram todo o remanescente de Judá e voltaram todas as nações para onde tinha sido espalhado, a fim de viver na terra de Judá. Todos os homens, mulheres e crianças, rei, todos, Nabuzarazã e comandante do rei da guarda, deixaram com Gedalias, filho de Ecã, neto de Zefaia, além do profeta Jeremias e Baruque, filho de Neria, eles foram para o Egito, desobedecendo a ordem do Senhor, indo até Táfnis. Em Táfnis, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo, pegue algumas pedras grandes, à vista de todo o povo de Judá, enterre-o no barro do pavimento, a entrada do palácio de Faraó, em Táfnis, e diga-lhe, assim diz o Senhor, Deus Israel, mandarei chamar o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele colocará o seu trono sobre essas pedras que enterrei, estenderá sua tenda real sobre ela. Irmão, segura isso, para você poder entender, para finalizar. Peraí, Jeremias falou para o povo não ir para onde? Para o Egito. Só que a Bíblia diz que o povo vai ir para o Egito e vai levar Jeremias junto. Pode perceber quando Jeremias falou para o povo não ir? Em Jeremias 43, o povo vai falar, Jeremias, você está mentindo. Você está sendo instigado por Baruque. Baruque que mandou você falar isso, não foi Deus. Deus não está proibindo a gente de ir para o Egito, Jeremias. Você está mentindo. Então percebe, eles vão ir para o Egito. Só que a Bíblia diz que leva Jeremias junto. Só que quando Jeremias está junto com o povo, Jeremias ele foi levado junto com o povo para o Egito. E não era para ir. Aí quando Jeremias foi levado para o Egito junto com o povo, Deus falou assim, Jeremias, pega uma pedra, joga essa pedra aí, enterra essa pedra e fala assim, assim diz o Senhor, eis que o Nabucodonosor, o meu servo, vai cavar o seu trono aí. Agora segura, ele estava fugindo de Nabucodonosor, estava fugindo da guerra. Então percebe, ele estava fugindo de Nabucodonosor, porque a Bíblia diz em Jeremias 41:18 que eles queriam escapar dos babilônicos. Então peraí, eles queriam escapar de Nabucodonosor, por isso que eles fugiram para o Egito. Só que Deus falou o quê? O meu servo Nabucodonosor, ele vai estabelecer o meu trono aí. O seu trono aí. Presta atenção, o meu servo Nabucodonosor vai estabelecer o trono aí, no Egito. Então percebe, ele estava fugindo do inimigo, só que Deus está mandando inimigo lá para cutucar eles. Então percebe, Deus falou para o povo não ir, só que o povo foi para o Egito. Aí o que Deus falou? Fala para eles,
Jeremias, joga essa pedra, escava essa pedra, enterra essa pedra e fala: assim diz o Senhor, meu servo Nabucodonosor vai estabelecer o seu trono aqui, na terra do Egito. Aquilo que ele estava fugindo, Nabucodonosor ia com as séries no Egito. Lembrando bem, Nabucodonosor não estava no Egito, estava na Babilônia. Só que ele estava fugindo para o Egito para fugir de Nabucodonosor. E eles estavam desobedecendo a ordem do Senhor, porque não era para ir para o Egito. Então o que Deus falou? Já que eles estão fugindo de Nabucodonosor e desobedecendo a minha palavra, fala para eles, pode ir para o Egito, mas o inimigo vai perseguir eles lá. Então percebe, filho, independente de onde você for, Deus permite o inimigo te perseguir para tirar a tua paz, para você voltar a obedecer ele. Pode perceber, o povo estava fugindo de Nabucodonosor, indo para o Egito, só que Deus falou, meu servo, vai lá no Egito, Nabucodonosor vai estabelecer o seu trono lá. Pode perceber, o povo está desobedecendo a ordem do Senhor, não era para descer, o povo foi. Deus vai fazer Nabucodonosor estabelecer o trono lá, no Egito, para o povo entender. Filho, por isso que Deus permite o inimigo te perseguir, para te cutucar, para você voltar a obedecer. Pode perceber, onde o povo ia, Nabucodonosor também ia. O povo está querendo fugir de Nabucodonosor no Egito. Aí Deus falou, assim diz o Senhor, Nabucodonosor, meu servo, vai estabelecer o trono aí no Egito. O povo fugiu para o Egito achando que ia fugir de Nabucodonosor, desobedecendo a ordem do Senhor. Deus falou, aí que ele vai estabelecer o trono também. Então percebe que Deus estava permitindo Nabucodonosor perseguir o povo, aonde quer que o povo vá, para o povo voltar a obedecer a Deus. Está entendendo que Deus permite o inimigo te perseguir? Está entendendo que você está passando por luta, dificuldade? Para você entender, Deus está permitindo o inimigo te tocar em você, para você voltar a obedecer. Pode perceber, filho, olha que tremendo, irmão. Olha que forte isso. O povo estava fugindo de Nabucodonosor, fugindo para o Egito. E Deus falou para não ir para o Egito, para ficar na terra. Interessante que Deus falou, vou livrar vocês de Nabucodonosor, não vai tocar em vocês. Só que o povo vai para o Egito, o povo foge para o Egito. Aí lá no Egito Deus falou o quê? O meu servo, Nabucodonosor, vai colocar o trono aí também. Não adianta tentar fugir, filho. Deus permite o inimigo te perseguir, te cutucar. Por isso você não está tendo paz. Pode perceber, o povo não ia ter paz, estava fugindo de Nabucodonosor, não ia ter paz. No Egito Nabucodonosor estava. Não adianta, filho, fugir. Deus permite o inimigo te apertar para você voltar. Tá entendendo? Voltar a obedecer. Não era para ir para o Egito. O povo foi e teimou. Aí Deus falou, fala para ele, Jeremias. Assim diz o Senhor. Vocês estão achando que está mentindo, falando que não era para ir? Então deixa aí, Jeremias. Deixa para o Egito. Nabucodonosor também vai lá. Filho, não adianta. Quem serve a Deus verdadeiramente, filho, quando desobedece, Deus permite o inimigo ir atrás. Deus permite o inimigo tocar. Pode perceber, filho. Onde o povo ia, Nabucodonosor ia. Foi para o Egito, lá também. Nabucodonosor ia perseguir o povo. Ia cutucar eles. Pode perceber, filhos, obedecer a Deus é consequência. Reflita nessa palavra em nome de Jesus.